já pensou em investir na Bolsa de Valores? Daí você vai dizer, mas eu não tenho dinheiro para isso, nem para ter uma caderneta de poupança, quanto menos para ter dinheiro na Bolsa de Valores. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode investir, mesmo que seja uma quantia pequena. E quem te falou que a caderneta de poupança é o melhor negócio? Eu estou recebendo o Wesley Lima aqui, ele é educador financeiro. E ele estava dizendo justamente isso para mim. Infelizmente, o brasileiro não tem essa cultura de saber como é que funciona a Bolsa de Valores e quais os benefícios que elas podem trazer para a gente também, pobre mortal, que não tem dinheiro, que é assalariado. Então, a gente pensa, Wesley, quando se fala em Bolsa de Valores, que são grandes investimentos para mega empresários, pessoas que têm muito dinheiro guardado e que daí não podem perder muito, então vão investindo cada hora num lugar, e não é isso. Inclusive, essa é uma das grandes, um grande mito. Um grande mito, essa é a palavra. Antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, realmente para você conseguir entrar na Bolsa de Valores, você precisava ter um capital um pouco maior. Mas hoje em dia não precisa nada disso. É só você ter um meio de comunicação, um computador e pronto. Sozinho? Sozinho você consegue fazer todas as operações. Mas daí a gente que não entende nada, também não pode se arriscar a fazer isso, né, Wesley? É um investimento, a Bolsa de Valores ela é um investimento diferente do que a gente está acostumado. Não é um investimento que você pode ser totalmente passivo. Qual é a maior diferença entre um investimento como a poupança, uma aplicação em, sei lá, CDB, que os bancos oferecem e muita gente faz, para a Bolsa de Valores? Um CDB, por exemplo, o título do Tesouro é um investimento de renda fixa. Você compra, esquece, deixa ele valorizar e pronto. Na Bolsa de Valores você tem que ter uma postura um pouquinho mais ativa. Você tem que ter uma base de conhecimento para você mesmo tomar suas decisões. Qual que é a melhor hora de comprar, qual que é a melhor hora de vender. Mas uma coisa que é fantástico é que a Bolsa de Valores, as pessoas têm que entender que a Bolsa de Valores ela é uma extensão natural da nossa vida. Como assim? Se eu falar para você, um carro que custa 50 mil reais, por exemplo, se eu quiser te vender esse carro a 100 mil reais, você vai comprar? Não. Se custa 50 mil, não Se vou ele comprar. custa 50 mil, não vou pagar 100 mil, tá muito Lógico caro. que não. E se o mesmo carro que custa 50 mil reais, eu te falar assim, olha, te vendo ele a 10 mil reais? Eu vou ficar com medo de ter alguma coisa errada. Não, mas tá também. tudo bonitinho, tá tudo tranquilo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, as decisões que a gente toma na Bolsa de Valores são decisões que a gente consegue, que são as mesmas decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Para saber se uma coisa está cara, para saber se uma coisa está barata. Só que as pessoas têm que entender que na Bolsa de Valores você precisa ter alguns critérios para escolher qual que é a melhor ação. Entendi. Então isso faz com que você tenha que ter, como você falou, você tem que ter algum conhecimento. Daí entra o educador financeiro? Daí entra um educador financeiro e hoje a educação financeira é diferente de antigamente, tem muito conteúdo gratuito, tem muita coisa que a pessoa consegue ela mesma pesquisar e começar a entrar nesse mercado maravilhoso. E o importante... Mercado maravilhoso é ótimo. É que eu sou... Você é suspeito para falar, né? Eu sou médico de formação e há 12 anos já estou na Bolsa de Valores também e eu acabei não... Você largou a medicina para trabalhar com Bolsa de Valores, com educação financeira? Para trabalhar com Bolsa de Valores e educação financeira. Em que momento da vida isso aconteceu? Nada? Sabe aquelas coisas da vida que a gente não consegue explicar? Você está num consultório atendendo alguém e começa a achar que não é ali que você devia estar? Mais ou menos isso? Não é só isso. Começa a tomar outro rumo, outro caminho. Aí quando você vê, você já está mergulhado numa vida diferente daquela que você planejava. Foi mais ou menos isso. Meu Deus, você vê só. Por isso que eu falo para vocês, tem que estar muito atento àquilo que Deus tem para a tua vida. Porque muitas vezes a gente não ouve a voz do Senhor e a gente tem muito medo de mudanças. Qualquer mudança, até nessa questão de Bolsa de Valores, a gente está tão acostumado com aquilo que é o mais normal, o mais comum, como uma caderneta de poupança, uma renda fixa que você deixa 5 anos e esquece. Você já faz de propósito, que é para você não lembrar mesmo e não ter que pensar no que fazer com o dinheiro. A mesma coisa você faz com a tua vida, muitas vezes. Você vê que aquilo ali que você está fazendo não é bem o que você queria, mas você tem medo de tomar uma atitude e fazer uma mudança, sem saber que muitas vezes aquele outro caminho pode ser muito melhor para você, como aconteceu com Wesley e como acontece com um monte de gente corajosa. Você tem que ter coragem para mudar as coisas da sua vida, assim como você tem que ter coragem para tirar o dinheiro da caderneta de poupança e correr algum risco. Porque correr risco não significa perder, né, Wesley? Não, correr risco não significa que você não possa ter risco reduzido em outros produtos financeiros, só que com retorno maior. Uma coisa, por exemplo, que as pessoas não entendem, a poupança. Qual que é a segurança da poupança? A segurança da poupança é uma siglazinha que chama Fundo Garantidor de Crédito. Existem outros produtos financeiros, exemplo, CDBs, as LCAs, as LCIs, que têm o mesmo risco, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Enfiam na cabeça da gente que só poupança que é bom? Porque Quem está ganhando dinheiro com isso? É o banco.
Ah, só o banco? O governo não ganha com nada? Não, é só o banco. É o produto financeiro, o produto financeiro que o banco ganha mais dinheiro, porque você empresta dinheiro para ele e ele te dá em troca só o rendimento da poupança. É muito pouco. Entendi. Né? Só que olha que engraçado, a poupança no Brasil, ela vem muito daquilo que a nossa mãe ensina pra gente. Ó, você tem que poupar, só que poupar não significa colocar o dinheiro na poupança. Poupar é economizar. É economizar. Né? E aí a poupança, ela infelizmente ainda é a maior parte do dinheiro do brasileiro está em poupança, e é uma pena, porque existem produtos financeiros que pagam muito mais. Até quando é pouquinho? Até pouquinho. Tipo, a pessoa que está acostumada a tirar, vamos colocar que ganha R$ 1.500 por mês e está acostumada a tirar R$ 100 por mês, que eu duvido. Sim. Mas estou assim, sendo otimista. Tira R$ 100 por mês para poupar. R$ 100 dá para fazer alguma coisa em Bolsa de Valores? Em Bolsa de Valores também. Mas tem, por exemplo, um título que é o Títulos do Tesouro, que é o Tesouro Direto. Mas onde é que eu acho isso? Ah, sim, vou explicar. Posso só explicar uma base bem rapidinha de investimento? Todas as bases que eu não entendo nada. Então, assim, ó, quando eu estou com dinheiro, eu empresto meu dinheiro para quem eu quiser. Certo. Pronto. Não posso emprestar? Posso emprestar para você. Aí, os juros que eu vou cobrar, eu que decido. Quando a gente tem dinheiro, todo mundo quer o nosso dinheiro, mesmo que ele seja pouquinho. As pessoas querem o nosso dinheiro. Então, se eu quiser emprestar o dinheiro para o banco, por exemplo, o banco quer meu dinheiro emprestado. Qual que é o produto financeiro que eu compro? Um CDB. Então, quando eu estou comprando um CDB... Que é aquele que eu falei que fica 200 anos lá no mês. Isso. Quando eu compro um CDB, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Certo. Se eu quero emprestar dinheiro para o próprio governo, vocês devem estar percebendo que o nosso governo está quebrado. E ele quer o nosso dinheiro emprestado. Eu posso emprestar o dinheiro para o governo. O que eu compro? Títulos do Tesouro. Tá. Eu posso emprestar dinheiro também para empresas privadas. E dólar? Eu posso ter alguma coisa? É que o dólar, aí a rentabilidade é mais arriscado. Tá. Mas eu posso emprestar dinheiro, por exemplo, para uma empresa privada, comprando debêntures. Qual que é a vantagem disso tudo? Como que a gente escolhe, então, qual que é o investimento que a gente vai fazer? Aquele que paga mais. Lógico. Né? E dentro dos investimentos que o brasileiro faz, que é a poupança, por exemplo, existem investimentos que pagam mais, por exemplo, os CDBs, por exemplo, o próprio Tesouro Direto, que é emprestar dinheiro para o governo, que paga muito mais que a poupança e que o risco é muito menor. Você sabe que eu ouvi esses dias esse negócio do Tesouro Direto? Aliás, eu não sei se é isso que eu ouvi, para te falar a verdade, só vou perguntar. Que você tem o site lá do governo, que você entra e fala, olha, eu tenho, um exemplo, eu tenho R$ 1.000 e eu não vou precisar desse dinheiro, desses R$ 1.000 até 2020. O que eu devo fazer? Daí nessa página, quando você digita isso, nessa página do Tesouro Nacional, te mostra o melhor caminho. Isso, o Tesouro... No caso, ligado ao Tesouro Nacional. Não o melhor caminho de investimentos de modo geral, mas investimentos dentro do Tesouro Nacional. É verdade isso? É verdade. E o Tesouro Nacional é bem legal que o programa Tesouro Direto é criado justamente para a gente. Para que o cidadão, é isso que eu tô falando do Tesouro Direto? Para que o cidadão comum consiga ele lá mesmo e comprar. E a gente não corre de, se esse governo ficar mais quebrado ainda do que já está, de perder esse pouco dinheiro que a gente tem? Isso seria uma catástrofe imensa, é praticamente impossível acontecer. Só que se o Tesouro quebrar, antes de tudo, todas as instituições financeiras já quebraram também. Então, se o Tesouro quebrar, se você tem dinheiro na poupança, você vai perder também. Você vai perder de todo jeito. Então, é o investimento mais seguro que tem. E para investir no Tesouro Direto, a gente precisa de apenas R$60. Ah, é? E daí você pode ir aplicando todo mês ou você tem que deixar lá parado? Você pode aplicar todo mês, se você quiser, ou todo dia, se você quiser. E pra gente de classe média, hoje, existe uma opção melhor? Quando eu falo classe média, a gente que ganha... Porque hoje não tem mais classe média, na verdade, né? Tem, ela diminuiu um pouquinho, ela deu uma... A gente que está assalariado e ganhando assim, sim, como eu falei, R$1.500. Mas a grande questão de investimento não é se a pessoa é classe média, se ela é classe alta. É quanto dinheiro que ela está disposta a investir e quanto tempo ela pode deixar aquele dinheiro parado. Então a pergunta que tem que ser feita é assim, eu tenho R$500, eu tenho R$10.000, não importa. Quanto tempo eu posso deixar esse dinheiro parado? O tempo que você consegue deixar parado te dá maior rentabilidade. E daí, mas assim, quando você diz deixar parado é para retirar. Isso não compromete o depósito de mais quantias? Não. Depende do produto que você... Depende quando eu falo produto financeiro, depende de onde você está investindo. Tá. Né? Mas se você, por exemplo, estiver comprando Tesouro Direto, você pode comprar e no outro dia comprar mais. E daí junta tudo numa conta só e daí em 2019 eu tiro tudo? Isso aí. Se o vencimento for 2019. O que eu nunca devo fazer quando eu tenho pouco dinheiro? Nunca, que você não aconselha de jeito nenhum, mas nem que a pessoa queira. Gente, olha, ter pouco dinheiro é comum. Inclusive, a maior parte dos brasileiros não tem nem pouco dinheiro. A maior parte do brasileiro está endividado.
A maior parte do dinheiro tem dívida. A maior parte do dinheiro tem dívida. Então, se você tem pouco dinheiro, graças a Deus, tá ótimo. Às vezes eu penso em falar umas coisas, daí o pior de tudo é assim, eu não consigo me controlar. Porque daí eu queria falar assim, a gente que é pobre faz o quê? Daí às vezes alguém está assistindo e fala, essa menina está achando o que é pobre para ela? Não. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Pergunta... Você também que está em casa está entendendo, que às vezes a gente fala, mas a realidade é essa. Você não fala, hoje eu tenho pouco dinheiro. Você fala, eu estou numa pobreza lascada, não é? E a maior parte das pessoas, elas me procuram, quando elas vêm na empresa, elas falam comigo até com timidez, porque ela fala assim, nossa, mas eu tenho tão pouquinho dinheiro para investir. E quanto é o pouquinho que a pessoa fala? Não, um pouquinho, às vezes tem só R$100, 50. Gente, vocês têm que lembrar que vocês moram num país que a maior parte das pessoas estão endividadas. Então, se você tem um pouquinho de dinheiro para... Se você tem 100, você está no lucro. Você está no lucro, você está muito fora você já está muito fora da curva. Aí a grande questão é planejamento. Se você tem pouco dinheiro, você tem que batalhar para esse dinheiro ir crescendo. E aí que está o grande fantástico, que são os juros compostos. Se você acostuma colocar todo mês um pouquinho, mesmo que esse pouquinho represente uma porcentagem do seu salário, por exemplo... O que é juros compostos? É você depositar todo mês? Se você deposita lá R$100, aqueles R$100 que você depositou, ele vai valorizar. Mesmo que seja 101, já não é mais 100. Valorizou. Daí no mês seguinte você põe deposita, mais 100. Isso, composto isso? O composto é que esses juros ele vai acumulando e quanto maior é o volume financeiro vai ficando, mais os juros vai aumentando. Entendi. Né? Você acha que todo mundo, mesmo que seja pobrezinho, tem que tirar um pouquinho por mês? Eu acho que é uma obrigação. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, antes de tudo, ela tem que pensar nela. Qual que é a dica que eu dou? É simples. Antes de pagar as contas, você tira o que é para você. Tira um pouquinho para a economia. Cria um hábito, mas eu só consigo guardar R$10. Não tem problema. Já está guardando 10 Desde que você, porque educação financeira e economizar é um hábito. É uma questão, é um estilo de vida. Só que o brasileiro tem que aprender assim. E é muito legal, porque quando as pessoas que são tocadas pelo mundo do investimento, que começam a investir, elas vão gostando. Poxa, se no mês eu consigo economizar 100, no outro mês que eu consigo economizar 110, ela fica muito feliz. Entendi. Só que a dica é, primeiro você tira o que você está disposto a economizar. Como que a gente faz isso? Uma conta que é fantástica seria a gente tentar economizar pelo menos por mês de 10 a 20% daquilo que a gente ganha. Isso seria um sonho. E você fala isso do bruto, ou do líquido? Do líquido, né? Do líquido, daquilo que cai na conta mesmo. Economizar de 10 a 20%. Poxa, mas isso aí ainda para mim é apertado, eu estou endividado. Aí você começa a planejar para tentar chegar nesses valores. Você sabe o Gustavo Cerbasi? Sim. O Gustavo Cerbasi falava assim que a gente tinha que o grande segredo de você começar, para chegar nesse nível aí de conseguir tirar, nem que seja 10%, R$10 mesmo, quando é pouquinho, é você começar a anotar o tanto de dinheiro que você desperdiça. Porque, por exemplo, você para tomar um cafezinho. Vou tomar um cafezinho aqui, ao invés de tomar na sua casa. Acho que é R$3,50 o cafezinho. Isso, lógico, se não for no aeroporto, nem um lugar assim. Um lugar no boteco. E o Gustavo falava isso, que ele começou a aprender a mexer com dinheiro por causa disso. Porque você começa tirando daquilo que é uma bobeira que você gasta, às vezes, sem perceber. E tem uma outra coisa que é bem interessante também, que as pessoas acham que quando elas vão economizar, elas têm que cortar alguma coisa, que elas vão mudar a qualidade de vida delas. Não é. Você nem percebe você nem percebe. E a maior parte do dinheiro que é gastado é com tranqueirinha, é com bobeira, coisa que você não precisa. É a mesma coisa, muitas pessoas, nós cremos na Bíblia, então a gente crê que os 10% a primícia é do Senhor. Então as pessoas muitas vezes elas chegam na igreja e falam, mas igreja de crente já quer dinheiro, que é um fardo que o evangélico carrega, essa questão do dinheiro. E daí quando você começa a servir ao Senhor, que você começa a tirar os 10% primeiro, que é a nossa convicção, não é uma obrigação, mas é convicção, você percebe no primeiro mês que aqueles 10% não te faz a diferença, porque você tem um propósito. É a mesma coisa quando você vai guardar dinheiro. Você que já é dizimista, você sabe muito bem que você vive bem com os 90%. Então, se você tirar mais 10 para guardar para você, como o Wesley falou, você não vai sentir falta desses 20, porque você está investindo em você. Isso a longo prazo dá uma grana, né, Wesley? Dá uma bela de uma grana. E eu acho que hoje a gente tem que começar mais ainda a pensar nisso, porque nós nunca mais vamos aposentar na vida, se for aprovada essa Provavelmente não. Nós vamos morrer trabalhando. Isso é uma coisa, né? Se for aprovada na íntegra, você que está em casa, só eu não, viu? Você que está em casa também não vai nunca mais parar de trabalhar. Então, pelo menos, você vai ter segurança de ter um salário um pouco melhor para garantir para os seus filhos, porque você já era. Isso aí, eu acho
que até essa questão é importante a gente pensar que a produção que a gente tem de dinheiro, ela é importante. A gente tem que trabalhar, se esforçar e acumular é uma coisa que não vai mudar o nosso futuro. Principalmente quando a gente sabe que a Previdência está quebrada, que a nossa aposentadoria é incerta, é isso aí. E deixa eu te falar, a gente tem um negócio que você pode investir em bolsa de dólar, em bolsa de valores, como é que é isso? Na realidade, são duas grandes bolsas no Brasil que se fundiram em 2009, que é a Bolsa de Mercadorias em Futuro, que é onde você compra boi, soja, milho, outra coisa, dólar. Esse negócio é bom para comprar no nosso país, que é um país agrícola, não tem nada a ver? É bom. É muito bom, só que aí a pessoa realmente precisa ter habilidade. Ela precisa ter feito... Precisa ter alguém também para ajudar. Precisa ter alguém para orientar. O sonho da pessoa, tem gente que tem esse sonho de ter boi, né? Você já viu isso? Mas, eu conheço gente que o sonho é ter uma fazenda, ter boi. Sim, mas na Bolsa de Valores é um pouco diferente. Ah, é? Só porque são contratos futuros, aí é um pouco realmente complexo. Por isso, se você quer começar na Bolsa de Valores, quer começar, esse mercado, por enquanto, você esquece. Começa pelo que é mais fácil. Vamos começar comprando ações de Banco do Brasil, comprando ações de empresas que a gente consegue, que estão mais aí. Inclusive, posso divulgar até um site que as pessoas conseguem aprender? Então, eu tenho um programa de treinamento. O seu, né? É o meu. Ah, bom. A gente tem um programa de treinamento, que é um programa assim, que as pessoas gostam muito. Que é o Opere na Bolsa? É o Opere na Bolsa. Muito legal o nome também. É o operenabolsa.com.br e ele é gratuito. Daí a pessoa aprende pela internet? Tem lá, devem ser umas 60 aulas gravadas, apostila, tem tudo quanto é conteúdo lá, você consegue aprender toda a base do que é a Bolsa de Valores, como é que funciona, como é que faz para comprar uma ação, como é que faz para vender. São várias aulas gravadas, é bem legal. Dá para deixar comentário, fazer pergunta, então operenabolsa.com.br. É isso aí. Mas quero você ensinando. Vamos. Daí me fala esse negócio do dólar. O dólar, ele é diferente. Existem duas formas da gente comprar dólar. Você pode ir na casa de câmbio comprar dólar. Que você nunca consegue comprar pelo preço que está falando. Isso que eu não entendo. Por que eles divulgam um preço que não existe? Porque vai ter a taxa, vai ter todos os impostos. E onde que eu posso comprar naquele valor? Não tem como. Não tem como. Quando você vai comprar, você tem que comprar lá você tem que comprar ali na casa de câmbio. E na Bolsa de Valores, a gente não compra o dólar papel. A gente compra só contratos futuros de dólar. Como eu disse, gente, Bolsa de Valores, se quiser, ela pode ser realmente muito complexa, que é a Bolsa de Mercadorias em Futuro. Né? Então, para quem está começando, tem que partir para a Bolsa que é mais fácil, que é a Bovespa, que é onde estão as empresas brasileiras. Wesley, a gente consegue ficar rico guardando dinheiro nesse país? Estamos falando de Brasil, né? Porque tem lugares que consegue. A gente consegue? Na realidade, a gente só consegue ficar rico guardando dinheiro. Independente se a gente está num país pobre ou se a gente está num país rico. Imagina se eu tivesse a pergunta, se morássemos no Canadá, que é um país rico, se eu não guardasse dinheiro, eu iria ficar rico? Não, mas é porque daí eu estou pensando no rico. Rico. Porque a gente não consegue guardar muito, né? Se você não guarda muito, como é que você vai ficar rico? Mas isso é uma questão de não é aonde a gente mora, é a questão de como a gente encara o dinheiro. E a questão de como a gente aprende a economizar, é a educação financeira. Mas o que você acha que a gente gasta mais à toa, que por fim das contas a gente acaba não conseguindo guardar nada nunca? Nas compras impulsivas. Estou passando no shopping, vejo um sapato, ai meu Deus, quero. Ainda mais se fala que está em oferta. Não tem nada em oferta. Entrou lá, não estava nem querendo comprar sapato, estava querendo ir no cinema. Então, onde a gente acaba gastando mais dinheiro, de forma que a gente vê o nosso bolso sangrando, é na impulsão. Você não quer aquilo, mas de repente... Bendito do cartão de crédito. É o cartão de crédito. Inclusive, as principais dívidas do brasileiro são, né? Cartão de crédito. Também, com juros desse, né? E cheque especial. Wesley, deixa eu te falar. O povo que tem filho, né? Sim. Daí tem gente que fala assim, eu vou abrir uma caderneta de poupança quando ele nasce. E começa a guardar dinheiro para faculdade, não sei o que, essas coisas valem a pena? Vale a pena. Mas não precisa ser na poupança, né? Não, você pode fazer isso, por exemplo, em Tesouro Direto. Que se você conseguir economizar R$60 Mas daí, por exemplo, mês, R$30 estou pensando assim, a pessoa vai fazer exatamente para isso mesmo, para a educação do seu filho. Daí você fala, para você fazer uma coisa na bolsa, no Tesouro Direto, você pega e fala, não, eu vou ficar sem mexer nesse dinheiro por 15 anos. Pode fazer isso? É muito longo prazo? Não, inclusive esse tem que ser um propósito que você já definiu. Se eu quero pagar a faculdade dos meus filhos quando ele tiver 18 anos, você vai ter 18 anos para ir colocando lá de pouquinho em pouquinho, para quando chegar naquela data você já está com a sua vida financeira. E a vida financeira, você já está com aquele dinheiro resolvido. Isso é fantástico. E daí eu não, porque não tenho mais nem idade para ter filho, mas aí a pessoa ele pode ligar para você e falar, olha, meu filho vai nascer, eu quero fazer assim, qual é a melhor aplicação para 15 anos? E você tem uma empresa inteira de investimento. Tem uma empresa parceira nossa, que é uma empresa de assessoria de investimento, que ajuda desde a pessoa que não tem
R$0 até a pessoa que já é muito rica a investir melhor. Ô, gente, sabe que eu acho muito importante essa história de você aprender a guardar dinheiro? Porque você ensina o teu filho. A gente consegue educar as crianças de uma maneira mais saudável quando eles aprendem a lidar com dinheiro desde cedo. Sabe, não ficar ensinando criança a toda hora ter dinheiro para merenda, coisas que você pode eliminar sem traumatizar, sabe? Para quê? Para que você tenha um filho que tenha hábitos saudáveis, que nem eu estava conversando com ele antes e com a noiva dele. E eles falando, são muito regrados. Quando você é regrado, você consegue planejar a tua vida de forma que você sabe aquilo que te espera no futuro. Pelo menos você faz o possível para que isso... Lógico que pode haver imprevistos, um monte. Mas, via de regra, você consegue viver melhor. Isso que é o mais importante. A coisa mais importante quando a gente fala de dinheiro, por isso que é importante você constar o educador financeiro, é para você se educar realmente. Esse nome é exatamente a ideia, né, Wesley? É isso aí. E daí, pelo teu site também, né? Você pode marcar... Pode. Assim, é uma empresa parceira que cuida, mas a gente orienta no que a gente puder. Eu sempre estou ao vivo, nas redes sociais. Mas tem contato seu, não tem? Tem, pode falar. Pode me seguir. Operenabolsa.com. Operenabolsa.com.br é um tem? programa. Tem. O meu Instagram é Wesley Lima. Wesley Lima. Já pode ir na tela aí, Wesley Lima. Tem o Periscope, que é uma rede social do Twitter também, que eu sempre estou ao vivo ensinando sobre dinheiro, ajudando as pessoas a investir melhor, que é Lima Wesley. Então, no Instagram é isso aí. Instagram, Wesley Lima, no Periscope, Lima Wesley. Ó, você vê como esse negócio dá certo, hein? Que eu nunca vi na minha vida, tenho 18 anos de profissão, 20 anos de profissão, e nunca vi um médico que mudou de profissão. Isso é uma raridade. Você conhece muitos? Não, mas hoje a gente ensina bastante médico a mudar de vida. Para vocês aprendem a guardar dinheiro também. Porque eu também gasto muito. Wesley, obrigada, viu? Volte sempre, foi um prazer receber você. O prazer foi meu, obrigado. Gente, fala a verdade, você sabe lidar com dinheiro? É difícil esse negócio de lidar com dinheiro, viu?